nós nunca tomou aquele medicamento indicado pelo balconista da farmácia por um amigo ou familiar? Já me automediquei, principalmente com analgésicos, né? E sempre me automedico, porque todos nós temos analgésicos em casa, né? Geralmente quando dá dor de cabeça, eu sempre tomo um remedinho, passou, eu já fico tranquila. Tá com dor de cabeça, como Neosaldina. Vocês têm o costume de se automedicar? Sim. Essa aqui é uma farmácia em pessoa, tem tudo. Minha opção é o chá caseiro. Algumas vezes eu medico com analgésico e algumas vezes eu aceito sugestão do próprio farmacêutico. Cara, a última coisa que eu faço é ir ao médico. Entende-se por automedicação o ato de ingerir qualquer medicamento por conta própria, ou seja, livre de orientação médica. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Esta afirmação é do médico suíço Paracelso, que publicou diversos livros sobre a origem das enfermidades, numa época em que a medicina era completamente conservadora. Segundo essa teoria, até mesmo um simples remédio para dor de cabeça, usado de forma inadequada, pode causar complicações. O uso de medicação incorreta pode mascarar os sinais e sintomas de uma outra doença que somente o médico é capaz de diagnosticar. Outra coisa é o uso de medicação sem prescrição médica, pode resultar em uso de uma medicação em dose abaixo da necessária, ou então às vezes uma dose até muito mais alta do que o que seria utilizado, que pode causar complicações graves como intoxicação e levar o paciente até a morte. Se automedicar-se já é um risco para a sua vida, imagine para a vida dele. Essa dúvida passa pela cabeça de várias mulheres, principalmente das mães de primeira viagem. Você, se tomar algum remédio, você sabe se tem algum risco por viver nesse período de alimentação? Que eu saiba, não. Não? Nunca ouviu falar, não? Não. Você já ouviu falar que tem risco de se automedicar quando você está amamentando? Nunca ouviu falar, ninguém te explicou isso, não? Você sabe se existe risco de tomar algum remédio no período que você está amamentando? Não. Nunca ouviu falar, ninguém te informou sobre isso, não? Não. Sempre que tomamos algum medicamento, ele percorre várias partes do nosso corpo antes de atingir o local de ação do remédio. Quando tomamos um medicamento, ele atravessa diversas barreiras no nosso corpo, sendo transportado pelo sangue ao local de ação. É sempre bom lembrar que uma parte do medicamento pode ser eliminado no leite, podendo fazer mal ao bebê. E até mesmo medicamentos comuns possuem algum tipo de reação. Se o bebê tomar leite com medicamento, ele pode ficar muito sonolento, muito agitado, ter diarreias e até mesmo reações mais graves. Eles são de várias formas, tamanhos e cores. Também existem diversas medidas de precauções na hora de se medicar. Com tantas curiosidades, o uso de alguns medicamentos pode gerar dúvidas. Posso fazer uso de anticoncepcional depois da gravidez? Sim, alguns anticoncepcionais podem ser usados logo após o período do resguardo, que seria o puerpério, e esses anticoncepcionais vão ser indicados pelo seu médico. Eu queria saber se durante a amamentação tem algum problema tomar sulfato ferroso. De forma alguma, o sulfato ferroso é para repor o ferro que foi consumido durante o parto pelo sangramento do parto. E além disso, ele é utilizado para prevenir anemia no período durante a gravidez e no período após o parto. Além disso, em alguns casos, ele é até indicado para o próprio bebê para prevenir a anemia do recém-nascido. Se o anticoncepcional tem alguma coisa a ver, a gente está amamentando por conta do hormônio, se seca o leite, alguma coisa assim. Existem anticoncepcionais que são próprios para a amamentação e não reduzem a produção de leite. Além disso, existem também anticoncepcionais que podem ser utilizados para as mães quando as mães não estão amamentando. Temos que lembrar também que existem outros métodos anticoncepcionais que não são hormonais, como o DIU e a camisinha, inclusive, que ainda previne doenças transmitidas pelo sexo, que podem ser usados durante esse período. Mas lembramos que, junto com o seu médico, vocês vão optar pelo melhor método
para evitar uma nova gravidez. Se a dipirona prejudica o neném, vai com leite na alimentação dele? A dipirona é um excelente analgésico e antitérmico e pode ser usado com segurança durante a amamentação. Inclusive, a dipirona é até prescrita pelo pediatra em caso de febre no bebê. Então, é uma medicação segura que não existe risco durante a amamentação e nem risco para o bebê. Lembrando que a dose correta da dipirona para o bebê depende do peso e da idade do bebê. Somente o pediatra pode fazer essa indicação. Existe algum remédio que eu posso tomar no período de amamentação, assim, para febre, dor de cabeça, alguma coisa assim? Antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios podem ser usados com segurança durante o período de amamentação, quando indicados pelo médico. Cabe lembrar que alguns desses sinais e sintomas podem revelar outras doenças que somente o médico é capaz de diagnosticar. Mesmo com todas essas recomendações, talvez muitas mães não conheçam a importância do leite materno. Mesmo com o uso dos medicamentos, a amamentação não é contraindicada. A mãe pode amamentar, é só consultar o médico para saber se aquele medicamento usado pode ou não ser utilizado durante a amamentação. O leite materno, ele por si só, ele já protege a criança contra algumas doenças, porque ele possui anticorpos e ele vai ajudar na defesa do organismo dessa criança, desse recém-nascido. Agora você já sabe, durante a gestação ou a amamentação, o que entra em seu organismo pode ir para o bebê. Então, se informe e não se automedique, para que você e seu bebê não sejam prejudicados.